Boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes que nos assistem pela internet. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nesta quinta-feira, o nosso estudo de hoje vai ter como base o Salmo número 2. Abra então a sua Bíblia no Salmo capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo. E antes mesmo de eu começar a ler, eu quero dar uma orientação. O personagem principal deste salmo é Jesus Cristo. Então, tudo que está acontecendo aqui nesse salmo é em relação a Jesus Cristo. Tanto aqueles que não querem saber de Jesus Cristo, também Deus dá poder a Cristo. Então, o salmo é um salmo messiânico. Então, fique com essa ideia de Cristo durante a leitura e também durante a exposição deste salmo. Salmo capítulo 2 diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituo o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por essa oportunidade de estarmos com a tua palavra aberta, de podermos ler a tua palavra e também de podermos expô-la, aprender dela. Que o teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos entender o que o Senhor tem para nós nesta noite e não somente entender, mas também colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nos primeiros versículos desse salmo, especificamente os versículos 1 e 2, o personagem que está sendo tratado aqui, além de ser Cristo, o personagem principal do Salmo, mas também aqui no versículo 1 e 2 fala dos perseguidores do Senhor. E também é um texto que é citado lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 26. Eu vou ler esse texto, diz assim, Atos 4, 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. O título desse salmo é o reinado do ungido de Deus. Então aqui a gente percebe que o salmista, ele está fazendo uma profecia, ele está falando de Cristo que viria, e esse mesmo Cristo seria perseguido, esse mesmo Cristo seria rejeitado. No versículo 3, que diz: rompamos os seus laços e sacudamos de nós a sua algemas, embora possa ter um outro sentido aqui, aplica-se melhor às pessoas das quais elas tramam contra o Senhor, elas não querem se prender nos ensinos de Jesus Cristo. É como se eles dissessem em vão assim:
quebremos suas cadeias e sacudamos o seu jugo, ou rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, como se eles estivessem dizendo assim, não deixemos que essa religião, não deixemos que o cristianismo, não deixemos que as doutrinas que pregam os cristãos nos prendam ou nos sejam impostas. É isso que eles estão dizendo aqui nesse versículo 3. Eles não querem nenhuma ligação com a mensagem de Cristo. Então perceba que já no Salmo, aliás, todo o Velho Testamento prepara o povo para a vinda de Cristo. E este Salmo messiânico está falando da vinda de Cristo e como ele seria rejeitado e como as pessoas iam rejeitar a sua palavra. Então no versículo 4 tem uma expressão, aliás, algumas expressões bem interessantes. Diz assim, ó, ri-se-á deles o que habita nos céus, deles zombará o Senhor. Perceba que há uma repetição. O versículo 4 fala a mesma coisa, tanto na primeira parte quanto na segunda parte. Ao invés de dizer o que habita nos céus, na segunda vez, do mesmo versículo, diz, encontra-se o Senhor. É uma repetição. Em lugar de rir-se, temos zombará. A gente não pode tomar essa palavra como uma palavra, digamos, carnalmente falando. Essas expressões que o Senhor vai rir, que o Senhor zombará das pessoas que rejeitará a Cristo, é como se Deus estivesse torcendo o nariz. Não é bem assim. A ideia aqui tem que ser entendido no sentido da força que Deus vai conceder aos seus santos, aqueles que vão ficar firmes no caminho. Deus, ele olha e como se ele falasse assim, que pena, eles estão pensando que vai conseguir derrotar aqueles ungidos do Senhor, aqueles que vão ouvir a palavra, ou melhor, vamos falar de Cristo, né? Deus olha e fala assim, eles estão pensando que vão conseguir entristecer a Cristo. Então, essa que é a ideia de rir-se. Deus zomba deles, não carnalmente, mas é nesse sentido, o poder que Deus deu ao seu Filho. E este olhar para o futuro, em nome de Cristo, Deus percebe que o seu Filho vencerá todas as tribulações, e a gente conhece bem a história de Cristo. Ele sofreu muito nessa terra, mas venceu. Essa que é a ideia, né, de que o Senhor, Deus sabe que o seu Filho vencerá. E aí no versículo 5, diz assim, então, há de ameaçá-los em sua ira, aterrorizá-los em seu furor, mostrando aqui claramente como lhes falará, como declarando assim, que aqueles que perseguirão a Cristo serão aterrorizados por causa da ira de Deus e por causa do seu furor. Ira e furor do Senhor não são perturbações da mente, e sim é uma força vindicativa, inteiramente justa, pois serve-o submissa toda a criatura. A ideia de que aqueles que zombam de Cristo, aqueles que zombaram de Cristo, e que podemos sim trazer essa palavra para hoje, aqueles que zombam hoje de Cristo, Deus se ira contra essas pessoas, e o caminho, o destino dessas pessoas não é um destino nada bom, porque o Senhor julgará essas pessoas, assim como o próprio Salomão escreveu no seu texto, Senhor poderoso, julgas com tranquilidade e tudo dispõe com grande indulgência. A ira de Deus, portanto, é a comoção da alma, conhecedora da lei de Deus, ao ver o pecado transgredir a mesma
lei. Aí no versículo 6, nós temos: eu, porém, fui por ele constituído rei em Sião, sua montanha santa, para pregar o mandamento do Senhor. Cristo, né, o eu aqui é Cristo, ele foi constituído rei em Sião, e trata-se evidentemente da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, é bem claro, eu mencionei isso no início do nosso estudo, e a gente precisa entender isso e entender algumas palavras. Se conforme a opinião de alguns estudiosos, a palavra Sião significa contemplação. A nada mais devemos aplicar do que a própria igreja, onde cotidianamente a atenção do Espírito se eleva à contemplação da glória de Deus, segundo diz o próprio apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3,18, que diz assim: e nós, todos os que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. O sentido é, portanto, o seguinte: eu, porém, fui por ele, Deus, eu, Jesus, fui por ele, Deus, constituído rei da sua santa igreja, denominada Monte. Devido à elevação e firmeza, fui por ele constituído rei, e cujas cadeias eles pretendiam quebrar e cujo jugo queria sacudir. Ele foi constituído rei para quê? Para pregar o mandamento do Senhor. Perceba que na história de Jesus Cristo, ele veio para isso, ele veio para anunciar o reino de Deus. Quem não percebe isso, realmente não está entendendo a palavra. Aqui está falando de Jesus Cristo. Continuemos a exposição, versículo 7. Diz-me o Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse hoje, ele é assim, maravilhoso aqui no texto. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Embora pareça a profecia referir-se ao dia do nascimento de Jesus, enquanto homem, no entanto, tem sentido divino as palavras eu hoje te gerei. Hoje significa o presente, porque na eternidade não há passado e nem futuro, como se algo ainda não acontecesse ou fosse acontecer, enfim, mas apenas presente, porque aquilo que é eterno existe sempre. E isso é muito fantástico nesse salmo, porque a ideia de que Cristo ele está presente hoje, em todas as eras humanas, digamos assim. Cristo está sempre presente. A questão de eu hoje te gerei é a ideia de presença permanente de Cristo entre aqueles que verdadeiramente o servem. Por isso, a autêntica fé prega a geração eterna do poder e da sabedoria de Deus, que é o seu Filho unigênito. Versículo 8, continuando a exposição: pede-me e dar-te-ei as nações por herança. Isto já no tempo lhe acontece, enquanto o homem que se ofereceu em sacrifício, como substituição de todos os sacrifícios, e que também intercede por nós, esse é Jesus Cristo. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 34, diz assim, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, assim, as palavras pede-me aqui no Salmo refere-se a essa toda economia temporal, digamos, realizada em prol do gênero humano, a saber, as nações se unam sob o nome de cristãs, as nações se unem por esse nome, sob esse nome de cristãs, e por conseguinte sejam redimidas da morte e possuídas por Deus. Diz o versículo 8, dar-te-ei as nações por herança.
e possuí-las-ás para a salvação delas e colherás frutos espirituais. E como propriedade os confins da terra. Novamente, aqui a gente vê uma repetição, é um mesmo versículo com duas partes, mas falando a mesma coisa. Confins da terra em vez de nações. Como maior clareza para entendermos todas as nações. A propriedade, porém, chamada acima, herança. E aí entramos no versículo 9. Jesus há de governá-las com o cetro de ferro, com justiça inflexível, e esmagá-las-ás qual vaso de argila. Isto é a ideia de que Cristo veio, dominou sobre a terra, foi o rei sobre a terra, ele julgou as pessoas e não abriu mão da lei de Deus. Versículo 10, agora, ó reis. Aí agora aqui, reis está em letra minúscula. É uma advertência às autoridades e também a nós. Agora, ó reis, entendei. Agora quer dizer, já renovados, já diante da glória de Cristo, e eles precisam entender, eles precisam deixar as velhas práticas e se voltarem para aquilo que Cristo ensinou. Já sois reis capazes de reger tudo o que em vós existe de servil e animal, e aptos para lutar, mas não como quem fere o ar, e sim tratando duramente os vossos corpos, reduzindo a servidão. Paulo já menciona isso em 1 Coríntios capítulo 9, a ideia de instruí-vos, ó reis, e ao mesmo tempo que ele manda os reis ficarem atentos à palavra, ele também diz isso para os juízes da terra, instruí-vos, ó juízes da terra. É uma nova repetição, aquela ideia de instruí-vos em lugar de entendei, ó juízes da terra, em vez de ó reis. É a ideia de estar chamando a atenção dos seres humanos, tanto reis quanto juízes e quanto a nós. Atentai para os ensinamentos de Cristo. Versículo 11, servi ao Senhor com temor, a fim de não se transformar em soberba a interpelação, o seu entendimento. Então, aqui é a ideia de atentar para os ensinamentos de Cristo, mas servir ao Senhor com temor. Ao mesmo tempo que você atenta para a lei de Deus, tenha temor disso para você não ficar soberbo com aquilo que você acabou de entender. E o versículo 11 segue a sua palavra. E exultai, ou seja, alegrai diante dele com temor. É bem legal essa questão do exultai, porque o exultai, ele trata a palavra assim com mais suavidade. Esse acréscimo não é uma infelicidade você temer a Deus, a temer os mandamentos de Cristo. A ideia é o seguinte: você deve temer e se alegrar porque você está diante de Cristo. Porque se não tivesse esse acréscimo do exultai, ia parecer algo assim triste, infeliz, temer, né? Porque quando a gente fala de medo, a gente concilia o medo a algo triste, mas aqui não, é exultai diante dele com temor, ou seja, se alegrar diante das palavras de Cristo, servir ao Senhor com alegria, com temor ao mesmo tempo. E chegamos aí então ao verso 12, onde na versão que nós acabamos de ler está beijai o filho, mas aqui eu usei uma outra versão que traz uma ideia de abraçai a disciplina, porque a gente vem falando em todo o Salmo sobre entender as palavras de Cristo. A gente vem falando no Salmo que Cristo veio e foi rejeitado, então o Salmo nos dá um alerta: atendei a mensagem de Cristo
prestai atenção à mensagem de Cristo. Então, o versículo 12, essa versão me pareceu mais significativa. Abraçai a disciplina para não se irritar o Senhor e não perecerdes no caminho da justiça. Então, por isso que eu gostei dessa palavra abraçar a disciplina, que é a mesma ideia de entendei, instruí-vos, abraçai a disciplina. Entender e ser instruído é igual a abraçar a disciplina. Percebem isso? Por isso que eu gostei bastante dessa versão, apesar da maioria das versões que nós usamos, fala beijai o filho. E por que a gente deve abraçar essa disciplina, entender, instruir-nos nessa disciplina? Para não irritar o Senhor. Porque à medida que a gente entende a disciplina e se envolve com ela, nós agradamos o Senhor e vivemos uma paz interior por estarmos envolvidos com essa disciplina. E o finalzinho do versículo 12 diz: bem-aventurado todos os que nele se refugiam em Cristo, em todo o seu conhecimento, em tudo aquilo que ele veio trazer aqui para nós. Algumas considerações deste salmo. Curiosamente, o Salmo 2 não termina com um registro do derramamento imediato da ira de Deus sobre os impenitentes ou sobre os injustos. Ao invés disso, o Salmo termina destacando a responsabilidade humana e indicando qual deve ser a reação sensata por parte dos homens diante da soberania de Deus e do conhecimento de Deus. Percebe que no final do Salmo, o salmista, ele atentai, conhecei, abraçai a disciplina, e não termina com essa ira, mencionada logo aí no meio do Salmo. Não, termina com uma instrução para nós. Então, nesse sentido, o salmista pontua 5 recomendações que eu quero passar para vocês, que fazem daqueles que as obedecem bem-aventurados, porque o finalzinho do Salmo diz que bem-aventurado, feliz, muito feliz, é todos os que nessa disciplina de Cristo se refugiam. Então, são elas as 5 recomendações. Primeiro, sede prudentes. Seja prudentes, observai, ficai atento. Satanás ele está ao nosso derredor a todo momento. Ele vai tentar penetrar nas barreiras e vai tentar desviar o seu caminho. Então, seja prudente, deixai-vos advertir. Isso é muito difícil, ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas ouça aquelas pessoas que te amam, que quer falar com você da palavra, quer te chamar a sua atenção. O Salmo nos dá essa advertência: deixai-vos advertir, servi ao Senhor com temor. E, ao mesmo tempo, a 4ª recomendação, alegrai-vos nele com temor. E a quinta coisa que nós destacamos nesse salmo, advertência, é beijai o filho, abraçai o filho, abraçai a disciplina. Essa ideia de eu vou abraçar essa ideia, não é literalmente abraçar Jesus, mas é abraçar essa ideia, se envolver mesmo com a palavra. Essas recomendações expressam a graça e a misericórdia do Senhor relatadas neste salmo. Por isso, aqueles que se refugiam nele são muito felizes, são bem-aventurados, como diz o finalzinho do salmo. Contudo, a justiça de Deus não deixará a pecaminosidade humana impune. Apesar do salmo não terminar com a questão da punição dos pecadores, mas nós bem sabemos que a justiça de Deus não deixará impune os pecadores. Na verdade, adverte o salmista nesse salmo que nós lemos, dentro de pouco tempo a ira do Senhor se acenderá.
Nós não sabemos quando, mas a ideia aqui é de algo que já está a caminho, né? Mesmo o Salmo sendo escrito há tantos anos, nós precisamos aguardar com expectativa a vinda de Cristo. Então, que o Senhor nos abençoe nessa meditação deste Salmo, nesse período que estamos aí isolados, né, dentro das nossas casas. Precisamos tirar aí um tempo diário para meditarmos na palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, graças te damos por esta palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender a Tua palavra, aplicar essas advertências desse segundo salmo às nossas vidas. Precisamos nos envolver mais com a palavra de Cristo, precisamos nos envolver mais com essa palavra, com essas leis que Cristo deixou registrada, que Deus deixou registrada na Tua palavra, e que o Santo Espírito possa nos ajudar a entender melhor essas questões para vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Que o Senhor nos dê um bom final de semana e que possamos retornar aqui domingo para a escola dominical e também para o culto à noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um convite. Nós teremos 2 convidados. No domingo pela manhã, o presbítero Joel estará trazendo aqui o estudo da escola dominical e à noite o nosso pastor Giovanni, estará trazendo a exposição da palavra de Deus. Então, desde já, se preparem para esses 2 momentos. Deus abençoe sua vida. Amém.